Aqui. Olá, queridos, boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por esse dia maravilhoso, dia bendito que o Senhor nos fez. O salmista diz: esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos alegres. O simples fato do Senhor nos dar um dia para viver já é motivo de muita alegria. Boa noite, irmã Débora. Boa noite, Marcos Paulo. Você que está chegando, muito boa noite. Você que pertence ao pequeno rebanho, ali no canal do Anil, na rua Zacarias, número 10. Você que pertence ao grande rebanho do Senhor Jesus, né? O grande rebanho é toda a igreja do Senhor Jesus em todo o mundo. Você que está perto, você que está longe, entre os povos não alcançados da terra, boa noite. Talvez para você possa ser bom dia, se você estiver lá na Tailândia. São 10 horas de fuso horário, o dia já está então amanhecendo por lá. Lá já é madrugada, já é um novo dia, então depois de 0 horas, a gente então já dá bom dia para aqueles que estão na Tailândia. Boa noite, PGS, Deus te guarde e te fortaleça, para a glória do Senhor Jesus. Queridos irmãos, hoje nós vamos continuar meditando no Salmo 19, esse maravilhoso Salmo de Davi, que fala da excelência, da criação e da palavra de Deus. Já estamos nele há algum tempo, mas não temos pressa. Esse tem sido o nosso costume na exposição bíblica, em nosso pequeno rebanho ali no canal do Anil. A paz do Senhor, minha irmã Débora. Expor a palavra passo a passo, versículo a versículo, e como sempre fazemos, indo a outros textos, porque a palavra, ela nunca está solta, ela sempre está ligada a outro texto. Por isso a gente então tem ido ao Novo Testamento, algumas vezes no Antigo Testamento. Hoje nós vamos lá em Neemias, depois vamos a Mateus e depois a João. Graça e paz, Cacilda Ferreira. Graça e paz, irmã Noemi Santos. Então, queridos, hoje a gente vai passear novamente no Antigo e no Novo Testamento, porque toda a palavra de Deus, ela é rica, toda a palavra de Deus serve para a nossa admoestação, como nós vimos lá na carta de Paulo a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e boa para instruir em justiça, para demonstrar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero incentivar você, querido, a estudar a palavra com afinco, a meditar sobre ela todos os dias. É o que o salmista propõe aqui nesse salmo, quando ele então começa a falar da perfeição da palavra de Deus. Graça e paz, irmão João Bosco e toda a família, irmã Manu, irmão Kaique, irmão João Gabriel. Graça e paz, irmã Pati Silva, irmão Balduino, Pedro Lucas e irmão... Falta um membro da família, né, Pati? É o filho mais velho, primogênito.
Deus guarde toda esta casa. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a graça dEle para o nosso coração, pedindo a graça do Senhor para o entendimento da palavra. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos abra o entendimento da sua palavra. Vamos orar também pelos enfermos, né? Hoje, durante o dia, recebemos bastante pedido de oração por enfermos. Tem bastante gente doente, né? E esse é um momento difícil porque quem tem algum outro problema, a não ser do Covid, tem tido restrições para ir aos médicos. As consultas têm sido canceladas, consultas de rotina. Então a gente precisa clamar ao Senhor, ao Deus que cura, pedindo a Ele misericórdia. Graça e paz, irmão Rodrigo Graciano, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Graça e paz, irmã Eliane Santos. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te adoramos nessa noite. Bendizemos, Senhor, o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Pai, porque a tua bondade tem sido sobre nós, mesmo em tempos difíceis como esse, em tempos de reclusão, em tempos de pandemia mundial. Nós sentimos a tua mão nos guardando, o teu cuidado sobre nós, como diz a tua palavra. O Senhor vela pelos seus, o Senhor cuida de nós, o Senhor é o guarda de Israel, o Senhor é aquele que dá livramento de todas as formas, como o Senhor deu a nossa irmã Eliane e sua família nessa manhã. Ó Deus, e quantos livramentos o Senhor deu durante o dia que nós não sabemos, não conhecemos, quantas curas o Senhor operou nesse dia, Senhor, porque a tua igreja está clamando, o teu povo tem clamado ao Senhor, pedindo misericórdia, e nessa noite, como igreja reunida, Senhor, espalhadas no Brasil e no mundo, nós queremos, Senhor, clamar a ti mais uma vez, ó Senhor, pelos enfermos desta hora, enfermos, Senhor, no Brasil, enfermos na Espanha, na Itália, enfermos, Senhor, na Tailândia, da onde temos recebido notícias e pedidos de oração, enfermos na África, Senhor, ó Deus, tantos enfermos pelo mundo afora. Rogamos a Deus, em nome de Jesus, Senhor, visita a Pamela, lá em Santo André, a tua serva precisa da tua assistência. Ó Deus, vem com poder e graça e visita a tua filha e traz cura, traz restauração à tua serva, Pai, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Senhor, visita a esposa do teu servo pastor Paulo César, lá em São Paulo, também hospitalizada. Deus, cura a tua serva, restaura a sua saúde em nome de Jesus, manifestando ali a tua graça bendita, Senhor. Ó Deus, são teus servos, envia teus anjos, Senhor, e dá assistência, trazendo cura, restauração, em nome de Jesus. Senhor, visita a tia da irmã Lucilene, que também está hospitalizada com pneumonia. Deus amado, livra, ó Deus, aquela tia da tua serva, em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, ali o teu poder, a tua graça, a tua bondade. Senhor, os demais pedidos que hoje recebemos e ouvimos, ó Deus, alguns não lembramos, Senhor, mas nós jogamos a ti. Tenha piedade, misericórdia, não só dos teus servos, não só da tua igreja, mas onde há um enfermo, um doente, Senhor, necessitando de socorro. Ó Deus, visita, Senhor, ali na América do Norte. Quanta gente, Senhor, saindo para os hospitais, quanta gente, Senhor, passando, ó Deus, da vida para a morte. Deus, tenha misericórdia, ó Deus, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, meu Senhor, tenha misericórdia. Deus amado, levanta a tua igreja nesta hora para pregar a tua palavra, Senhor, para clamar o teu nome, Senhor, para que vidas sejam salvas e libertas do poder da morte, ó Deus, e da morte eterna, Senhor, que é a pior fase da morte, Pai. Nós clamamos a ti em nome de Jesus. Visita o nosso país, o Brasil, ó Deus, visita o governo central, o presidente da República,
Visita, Senhor, os ministros, Senhor, que assessoram ali o presidente, ilumina os olhos do coração deles, dá direção, orientação certa para tomar as decisões certas, Senhor. Visita os governadores, ó Pai, que haja uma mesma linguagem no governo central, com os governadores de estados, prefeitos, Senhor, em nome de Jesus. Deus amado, tome em tuas mãos a economia do nosso país, Senhor. Orienta o ministro da Economia, dá direção a ele, a sua equipe. Ó Deus, afugenta em todo o país, todo espírito alheira, ó Deus, que temos visto ao longo dos anos nessa nação. Ó Deus, afugenta em nome de Jesus, que o dinheiro público seja usado para a população nesta hora, para assistência médica, Senhor, assistência alimentar e todo tipo de assistência, Deus, no nome de Jesus. Dá retidão àqueles que governam, ó Deus, na questão pública, para que o façam, Senhor, na melhor forma possível, em nome de Jesus. Ó Deus, clamamos pela nossa nação, ó Deus, clamamos pela tua igreja, guarda teu povo, a tua igreja nesta hora, aviva-nos para a tua glória, aviva o nosso coração, a nossa alma, ó Deus, vivifica-nos pela tua palavra essa noite. Abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos ouvir a tua voz. Ó Espírito Santo, a tua voz doce, suave, fala conosco essa noite. Senhor, manifesta a tua glória, Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz. Abre, ó Deus, o livro santo diante de nós. Deus, dá-nos a tua direção, orientação, em nome de Jesus. Manifesta, Deus, a tua bondade conosco, com tua igreja, outros pastores pregando a palavra, ó Deus, ministrando, unge cada um dos pastores, Senhor, unge em nome de Jesus, que a tua palavra possa correr esse país de norte a sul, Pai, trazendo cura da alma, do espírito, Senhor, e curando também o corpo físico, para a glória do nome de Jesus. Ó Deus, fala conosco por tua graça e bondade, é a nossa oração em nome de Jesus. Abre os olhos do nosso coração, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Louvado seja Deus. Boa noite, irmã Lia Maria. Saudade, minha irmã Lia. Igreja de Madureira. Boa noite, Cristina Raimundo, minha prima. Boa noite, irmã Janete Marinho. Irmão Sina. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa visitar o coração de toda a igreja nesta hora, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Queridos, nós vamos então ao Salmo 19, vamos ler do versículo 7 até o final, né? Nós temos lido sempre, nós já meditamos do versículo 1 ao versículo 6, que fala sobre a excelência da criação de Deus. Agora nós estamos então entrando no versículo 7 em diante, que fala da excelência da lei de Deus, a excelência da palavra de Deus. Eu quero estimular você a ler a palavra todos os dias, a meditar sobre ela, a gastar tempo com a palavra de Deus. Boa noite, Neemias Terra. Boa noite, Ricardo Lucas. Boa noite, Raquel Camargo. Graça e paz para os queridos irmãos que estão chegando. Salmo 19, versículo 7. Diz assim o texto: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar
a grande recompensa, queridos irmãos, em guardar os mandamentos do Senhor. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Davi termina um salmo falando dele, né? Do versículo 11 em diante, Davi vai falar da pessoa dele. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Boa noite, irmã Regina Fontes, lá do Espírito Santo. Boa noite, Paula Ferreira, Marcos Vinícius e Marcos Henrique, meu neto, e Arthur Vinícius. Boa noite para toda a família. Graça e paz do Senhor Jesus. Mas Davi termina, queridos, só para a gente começar a meditar, pedindo a Deus que as palavras dele e a meditação do coração sejam agradáveis na presença de Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos, que essa seja a nossa oração todos os dias, que nós possamos nos lembrar disso todos os dias, que nós possamos chegar diante do Senhor todos os dias, desejando que o nosso coração seja agradável a Deus. Paz do Senhor, irmã Esther, terra. Que esse seja, queridos, o nosso desejo, que as palavras dos nossos lábios e a meditação do nosso coração sejam agradáveis na presença de Deus. Amém? Então, queridos, vamos então ao versículo 7. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Nós já falamos sobre a lei e já falamos sobre a perfeição da lei. E eu quero hoje falar então sobre a restauração da alma. Boa noite, irmã Luciene Raimundo. Boa noite, irmã Silvia Simões. Graça e paz, Silvia, Fábio e as crianças. A lei do Senhor, além de ser perfeita, nós vimos vários adjetivos aí para a lei do Senhor, ela restaura a nossa alma, ela refrigera a alma. Se você tem a tua Bíblia na revista e corrigida, lá está refrigera a alma. Se você tem a tradução da King James, revigora todo o ser. Lá na King James diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. Restaurar, revigorar, refrigerar, tudo isso aí são sinônimos daquilo que pode acontecer com a nossa alma. Se você hoje teve um dia atribulado, cansativo, às vezes a gente tem um dia atribulado, cansativo, ou fora de casa ou dentro de casa, mesmo que a maioria está dentro de casa, o dia pode ser atribulado. Se você começa o dia, não ora a Deus, não busca a Deus, não vai a Deus pela sua palavra, dependendo do que acontece ao longo do dia, você pode chegar nesse horário, 18 horas e 19 minutos, atribulado. Mas eu quero dar a você uma boa notícia: ao parar e meditar na palavra, sua alma começa a ser refrigerada. A sua alma começa a receber um frescor, querido. Frescor. O verbo aí, refrigera, ele também tem um sentido de voltar, retornar. Aí você pode pensar, mas como assim voltar? A lei do Senhor volta a minha alma? Não. Quando você olha o contexto,
aí faz todo sentido. Retornar, voltar para Deus. A lei do Senhor faz você e eu voltarmos para Deus. Olha que coisa linda. A lei do Senhor, ela nos faz voltar a Deus. O homem longe de Deus, como é que ele volta para Deus? O que diz lá em Romanos capítulo 10? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Então a palavra de Cristo nos leva de volta a Deus. A lei do Senhor, querido, restaura a nossa alma. E voltar a Deus, né? Para você que já é um discípulo de Jesus Cristo, para você que já está descansando em Deus, mas por vezes você perde esse descanso, você sai do lugar de descanso, e você então fica atribulado, atribulada. À medida que você começa a meditar na palavra, à medida que eu começo a meditar na palavra, a nossa alma ela vai voltando ao ponto inicial, ao local de descanso, nos braços do Senhor, na presença do Pai Celestial. Então, queridos irmãos, a lei do Senhor, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, lembra que a lei, quando nós vimos, ela significa a instrução de Deus, né? Lá no dia 8/4, na live do dia 8/4, nós estávamos falando sobre a lei do Senhor. E a lei aí significa as instruções de Deus para a nossa vida. Boa noite, Cleia Lúcia Raimundo, minha prima. Deus te guarde, Cleia Lúcia. Então, quando eu e você, queridos, vamos à lei de Deus, à palavra de Deus, a nossa alma começa a receber esse frescor, né? Refrigério aí pode ser também frescor para a sua vida. Frescor para o homem interior. E essa palavra restaura, refrigera, é a mesma palavra que Davi usa lá no Salmo 23. Lembra lá do Salmo 23? Leva-me para as águas de descanso, refrigera a minha alma. Ah, queridos, quer que a tua alma seja refrigerada? Quer que a tua alma receba descanso? Vá à palavra de Deus. Vá ao Senhor pela sua palavra. A alma aí é a tua vida interior, a minha vida interior. O ser interior do homem, né? O lugar das emoções, das paixões, o lugar das atividades da mente. Tudo isso faz parte da alma. Então, muitas das vezes, a pessoa diz assim: não me fale nada, pois estou de cabeça quente. Já teve alguma vez assim, querido? Né? Um filho vem, o marido vem, a esposa vem, e aí você diz: para, não fale nada, eu estou de cabeça quente. Essa hora, querido, a nossa alma está perturbada. E aí a mente, a cuca, né? Fica quente. E aí nessa hora, o que tem que fazer? Ir para as águas de descanso, ir ao Senhor pela sua palavra. Ela vai então refrigerar, ela vai trazer refrigério, ela vai trazer restauração da fé, né? Refrigera minha alma. Quando a gente está então nessa situação de cabeça quente, perturbado, atribulado, a nossa fé precisa ser restaurada, revigorada no Senhor Jesus. Lembra quando Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. E muitas das vezes, no meio da tribulação, a gente se sente cansado, afadigado, com as forças mentais, espirituais, as forças internas, elas estão enfraquecidas. Nós precisamos desse refrigério do Senhor. Eu queria ir com vocês a Neemias. Você que está aí com tua Bíblia, abra, por favor. Vamos então a Neemias. Boa noite, Thaísa Guimarães. Nossa grande amiga Thaísa. Deus te guarde, viu, Thaísa? Neemias,
capítulo 8, vamos olhar o contexto que Neemias diz isso para o povo. A alegria do Senhor é a vossa força. Abra a tua Bíblia aí. Neemias capítulo 8, versículo 10. Neemias fica lá no Antigo Testamento. Antes de Esther, antes de Jó. Neemias capítulo 8, verso 10. Diz o seguinte: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém, queridos? Não vos entristeçais. Irmã Eliane disse que hoje ela ficou assim, um pouco perturbada. Aconteceu um evento lá em sua casa, Deus deu um livramento, mas houve um susto. Então, quando a gente toma um susto, alguma coisa que você não espera, e aí que somos seres humanos, a gente fica assim, perturbado, e aí a gente precisa lembrar da palavra e voltar à palavra. Neemias diz para o povo: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria de Deus, que vem pela palavra, ela nos dá força, querido. Ela traz força. E quando a gente olha esse contexto aí de Neemias, e aí o contexto é maravilhoso, porque vamos olhar o versículo 8. Eu creio que você já sabe o contexto de Neemias, né? A maioria dos queridos que estão nos ouvindo, o povo está voltando do cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro, e aqui já tinha passado um pouco mais de 70, né? O povo foi vindo aos poucos, talvez aqui já beirando 80 anos, desde que eles foram para o cativeiro. E eles então se reuniram e começaram a ler a palavra, e começaram a expor a palavra de Deus. Olha o versículo 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Olha que coisa linda, irmãos. Leram no livro da lei. Qual livro da lei? É o mesmo que Davi está falando. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Lá com Neemias, o povo está reunido, e o povo leu no livro da lei, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Então houve uma exposição bíblica, não foi só uma leitura corrida, não foi uma leitura só para marcar tabela, né? Mas foi uma leitura com explicação, para que todos que estivessem ouvindo entendessem. Agora eu quero olhar outro detalhe contigo, queridos. Olha o versículo 3. Quanto tempo eles ficaram ali lendo e meditando nas Escrituras? Neemias 8:3. E leu no livro da lei diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Que coisa linda, coisa gloriosa, queridos. Mais ou menos aí 6 horas de leitura e exposição. Porque desde a alva, né? A alva é quando o dia está amanhecendo, até o meio-dia. Pode-se imaginar aí de 6 da manhã ao meio-dia, 6 horas de exposição bíblica, né? Hoje a igreja se reúne, canta, aquela cantoria que não tem fim, aí depois 20 minutinhos de Bíblia. Isso me faz lembrar o filho do Gilson. Lembram disso? Aí alguns lembram, estavam lá, foram aí num evento,
houve cantoria, e aí na hora da pregação, 20 minutinhos, o filho do Gilson tinha 5 anos, se eu não me engano. No final ele diz, Bíblia nada. Olha, uma criança de 5 anos, porque já estava acostumado com exposição bíblica. Queridos irmãos, amigos, nós precisamos de exposição bíblica como nunca antes. Eu e você particularmente precisamos de meditação bíblica como nunca antes. É um tempo de crise e a crise vai piorar, porque à medida que o fim dos tempos se aproxima, a pressão aumenta, né? Nós estamos entrando aí nos princípios das dores. Então não pense você que vai ter vida fácil daqui para frente, porque não terá. O Covid vai passar, mas vão surgir outras questões. E aí, se eu e você não tivermos com a mente na palavra, a tendência é a nossa alma ficar atribulada, perdemos a paz. Então precisa de exposição bíblica, de leitura bíblica, para que tenhamos força. E aqui nesse evento, depois que eles leram, o povo então começou a chorar, houve ali um avivamento, houve um quebrantamento, né? O povo tinha anos que não ouvia uma exposição daquele jeito, provavelmente aqui a maioria nunca tinha ouvido o livro da lei, muito menos uma exposição daquela forma. Ali estava Esdras, estavam alguns levitas, né? Estava uma liderança firme ali, o pessoal que resistiu na Babilônia voltou para Jerusalém e agora estão restaurando a cidade, restaurando os muros e restaurando também a palavra, a exposição bíblica. E esse é um tempo que nós precisamos expor a palavra, restaurar a palavra, queridos. E aí então o povo começa a chorar. E aí no versículo 9, olha o que Neemias diz aí. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. As palavras da lei trouxe quebrantamento, e aí então trouxe contrição e choro. Mas aí Neemias então começa a reanimar o povo e disse: ide comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Comunhão aqui no partir do pão, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor, querido, vem na lição bíblica, vem na meditação da palavra, e ela vai trazer força para mim e para você, força para a nossa alma. Se você está nesse período enfraquecido, a tua alma abatida, vá para o Senhor na sua palavra, porque a exposição bíblica é que vai nos dar força e vai nos dar alegria na nossa alma. Amém, queridos? Mas pensando na restauração da alma, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu já fiz aí uma menção do Salmo 23, nós vamos agora olhar um pouco lá do Salmo 23. Salmo 23, Davi fala algumas coisas interessantes. Davi expressa a sua alma nesse salmo. Salmo 23, versículos 2 e 3. Boa noite, irmã Luizete Matos, lá do São Pedro do Jequitinhonha, terra muito boa, que nos traz boas lembranças. A paz do Senhor, minha irmã, para você, para seu esposo Roberto e para as filhas que ainda estão aí contigo, né? Algumas já casaram, mas dê a graça e a paz aí para todos que estão nos ouvindo. No Salmo 23, versos 2, olha o que Davi diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso,
refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Que coisa linda! Davi então aí vai falar de 3 coisas importantíssimas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Então ele fala de repouso, descanso e refrigério. Graça e paz, querido irmão Paulo Valença. Saudades, querido. Vamos olhar com calma o que Davi diz aí. E Davi, querido, ele tem uma relação com Deus, é assim, algo extraordinário. A imagem de Cristo aí como pastor, ela é muito íntima para Davi. E muito pessoal, porque Davi era pastor de ovelhas, então ele sabia como um pastor se dedicava às suas ovelhas, porque ele era o pastor. E agora ele então faz essa relação de Cristo como o pastor dele, ele sendo a ovelha e o Senhor Jesus sendo o pastor. Então é uma relação muito íntima. Isso então mostra o relacionamento pessoal de Davi com o Senhor. Repouso para o corpo. Ele diz aí, ele me faz repousar em pastos verdejantes. O repouso aí é estar deitado. Então é para o corpo, repouso para o corpo físico, né? Quando chega a noite, a hora de dormir, a gente então deita e repousa o corpo físico. E o corpo então vai descansar. Mas ele diz também, leva-me para junto das águas de descanso. E aí não é o mesmo descanso. Águas de descanso aí, a palavra descanso aí é lugar de descanso. Lugar de descanso, queridos, já fala da alma e do espírito. Fala de paz interior, de tranquilidade. Quantas das vezes você está tão atribulado que você deita e não consegue dormir? A cabeça não para de rodar, e o sono não vem, porque a alma está inquieta, está perturbada. Então Davi, Senhor, leva-me para junto das águas de descanso. Lugar de descanso. E aí a gente vai precisar então ir para um outro texto. Que lugar é esse? Lugar de descanso. Paulo Valença, é claro que eu lembro de você, querido. Lugar de descanso. Em Cristo, nós temos esse lugar de descanso. Vamos então a Mateus 11, 28. Esse é um texto que nós temos ido corriqueiramente, né? E não dá para fugir dele. Mateus 11, 28, 29 e 30. Ali tem um convite de Jesus maravilhoso. Se você tem tua Bíblia aí, vamos lá, por favor, não fique com preguiça. Caderno e caneta na mão para anotar. Ah, pastor, mas a gente anota o mesmo texto toda semana, não tem problema. Quanto mais anota, mais grava, mais guarda. E anota um bom exercício. Diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha aí o descanso. Por que a gente acha descanso em Cristo? Versículo 30 ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Cristo, queridos, então, esse descanso a gente só vai achar em Cristo. Achareis descanso
para a vossa alma. Jesus está chamando a mim e a você todos os dias, para que nós então possamos ir a Ele e descansar nele. Em Cristo é o lugar de descanso. Pode ter Covid-19, ano que vem pode vir Covid-20, 21, pode ter o que tiver. Em Cristo nós temos descanso. Porque esse descanso ele é interno. Ele não depende das circunstâncias externas, não depende do preço do barril de petróleo que sobe e desce toda hora, não depende da inflação, do dólar que sobe, geralmente não desce, não depende nada disso. Esse descanso, ele está em Cristo. E quando eu e você vamos a Cristo, nós então achamos esse lugar de descanso. Agora aí tem um detalhe muito forte. Quando Cristo diz aí, vinde a mim, se você ainda não decidiu ir a Cristo, graça e paz, pastor Leoni é pastor no PA, pastores anônimos. Se você não é um discípulo de Cristo, se você não decidiu seguir a Jesus de verdade, você precisa vir a Ele para receber primeiro salvação para a sua alma e entrar nesse descanso. Mas se você já é salvo, já entrou no descanso, mas por vários motivos você foge do descanso, porque esse lugar do descanso ele é cultivado dia a dia, se você então não ler a palavra, não medita, não busca Deus, você como que se saísse do local de descanso, você fica atribulado, perturbado. Então Jesus está chamando, e aqui ele está falando aos discípulos, em primeira mão, e aí então a palavra se estende para todos. Quando ele diz, então, vinde a mim, e acharei descanso para a vossa alma. E nós estamos meditando na palavra de Deus, certo? Salmo 19 diz da excelência da palavra. E aí eu quero lembrar uma coisa aos irmãos, Cristo é a palavra. Ou seja, quem não vai à palavra, não vai a Cristo. Consequentemente, não vai achar descanso. Ora, como você quer descanso se você não vai a Cristo? Ah, mas eu oro. Se você não vai à palavra, você não é Cristo. Vamos ler então? E aí então vai a João, Evangelho de João, capítulo 1. O verbo, Cristo é a palavra, querido. Cristo é o verbo. E o verbo ali é logos. O logos é a palavra viva de Deus. João capítulo 1. Olha o que diz aí, versículo... Vamos ler primeiro o versículo 14. Depois nós vamos aí outros versículos. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ah, queridos, glória do unigênito do Pai. Que maravilha! Cristo veio e se fez carne. O verbo se fez carne. Cristo é o verbo. Como a gente sabe que Cristo é o verbo e o verbo é Cristo? Olha o versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo aí é logos, palavra no grego, palavra logos. Cristo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Agora olha o versículo 10 e 11. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, quando eu rejeito a palavra, eu rejeito a Cristo. Consequência direta. Quem não vai à palavra,
não tem Cristo, porque Cristo é a palavra. Não tem como desassociar Cristo da palavra. Então o cristão que não lê a palavra, que não medita na palavra, ele está separado de Cristo, separado da comunhão com Cristo. Logo, a sua alma não é refrigerada no dia a dia. A sua alma não tem refrigério diário. Sua alma não tem vigor diário, força diária, alegria diária. Porque ele não está indo à palavra. Porque Cristo é a palavra. Cristo é o verbo. E aqueles que não aceitam a palavra, eles rejeitam a Cristo. É o que diz o versículo 10. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Olha o versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem rejeita Cristo, logo rejeita a palavra, e aí a alma vai ficar atribulada mesmo. Sem Cristo, queridos irmãos, não tem restauração da alma, né? A alma está morta, o espírito está morto. Aquele que ainda não se converteu, não entregou a sua vida a Cristo, está morto nos seus delitos, diz o texto lá em Romanos. Mas uma vez que nós vamos a Cristo, aí no versículo 2, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se você está ouvindo essa noite e você quer que a sua alma seja refrigerada, mas você ainda não teve um encontro com Cristo, você precisa ir a Cristo para que a sua alma seja vivificada. E uma vez que o Espírito Santo vem sobre você, e acontece então o milagre da conversão. A conversão a Cristo é um milagre. Você precisa querer, desejar e buscar. E aí Deus, pela sua graça, envia o Espírito Santo na tua vida. E você então nasce de novo. Como diz a palavra lá em João, Evangelho de João, esse mesmo João que estamos lendo, capítulo 3, verso 5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só é vivificado aquele que nasceu da água e do Espírito. Jesus está falando isso para Nicodemos. Nicodemos vai buscar Jesus à noite com medo. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, era um dos líderes judaicos, conhecia as Escrituras, mas Nicodemos, querido, não estava salvo por Cristo, não tinha sido ainda transformado pelo Senhor Jesus. Vamos dar uma olhadinha aí, vira aí só uma página. João capítulo 3. Jesus diz a Nicodemos, olha aí, capítulo 3, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos ficou logo tonto. Nascer de novo como? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos questiona Jesus no versículo 4. E aí então Jesus no versículo 5 responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito significa converter-se ao Senhor Jesus. Converter significa dar meia volta. Você estava indo numa direção, você voltou e foi na direção oposta, ao contrário. Então quando diz alguém se converteu, alguém que mudou de direção, ele estava caminhando para a morte eterna, ele fez meia volta e agora ele está caminhando para a vida
eterna. Ah, queridos. Então, quando a gente vê uma massa de gente que estão enchendo os templos, multidão de gente dentro dos templos, misturado com a igreja, mas que não é a igreja, porque só é a igreja quem passou por esse processo do novo nascimento. Jesus é claro com Nicodemos. Nicodemos, queridos, era mestre da lei. Olha que Jesus diz para ele: você é mestre da lei e não entende essas coisas? Jesus continua falando com Nicodemos. Ele era mestre, mas ele não tinha nascido de novo. Ele precisava nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Boa noite, irmã Maria José de Lima. Então, quem não nasceu de novo, embora esteja no meio da igreja, dentro dos templos, ele não tem refrigério para a sua alma, porque ele está ali, ele é um religioso, ele pode ter sido batizado, ele pode ser fiel às programações, mas a sua alma segue atribulada. Graça e paz, irmã Solange Clara. Abraço para toda a família. Então, queridos, o descanso, o primeiro passo para ir ao descanso é nascer de novo. Senão, não tem como entrar nesse local de descanso. Agora, há uma segunda multidão no meio da igreja que já nasceu de novo, mas também não tem descanso, porque são crentes carnais. Né? Paulo, lá em 1 Coríntios 3, versículo 1, ele diz: eu não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então esses carnais que andam na carne, militando na carne, eles não conseguem esse descanso, porque o crente carnal é aquele crente que não está meditando na palavra diariamente. Porque se ele medita na palavra diariamente, ele não anda na carne, ele vai andar no Espírito. Por quê, queridos? Para andar no Espírito, tem que ir a palavra, não tem como. Cristo é a palavra e a palavra é Cristo. Nós acabamos de ver aí no Evangelho de João. Cristo é o Logos de Deus, que veio ao mundo e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aí João diz: e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nós não vimos, mas cremos. E Jesus disse para os discípulos: porque vocês viram, vocês creram. Mas bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Então nós não perdemos nada para os apóstolos, porque embora nós não vimos Cristo, a sua figura humana, nós cremos em Cristo. E segundo a palavra do próprio Cristo, nós somos então mais bem-aventurados. Então, queridos, para que essa palavra ela nos restaure a alma, ela nos tire do local de tribulação, do estado de tribulação, de angústia, de opressão, a gente precisa ir a ela todos os dias, buscar então essa restauração, esse descanso, esse vigor para a nossa alma. Quando Davi diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, ele não está dizendo que a lei tem que ficar aberta ali na estante e que vai trazer refrigério automático para a nossa vida. Não, não é isso. À medida que diariamente eu e você vamos à palavra, vamos ao Logos, que é Cristo, meditando na sua palavra, a nossa alma ela vai receber esse refrigério. Nós vamos para o local de descanso que Davi falou. Leva-me às águas de descanso. Então, quando vamos a Cristo, nós então vamos ao local de descanso. E quando permanecemos em Cristo, pela sua palavra, meditando e vivendo a palavra, né? Tiago diz que nós não devemos ser ouvintes simplesmente, mas ouvintes e praticantes da palavra.
Então, se eu vou à palavra, medito sobre ela e ando sobre ela, ando conforme a palavra manda, aí eu permaneço nesse descanso. Então, a razão porque há muita gente no meio da igreja que anda atribulado, que anda muitas das vezes oprimido pelas forças malignas, muitas das vezes anda, como Jesus diz ali, cansados e sobrecarregados. É porque essa multidão de gente não está indo à palavra. Há uma multidão de crentes, queridos, divorciado da palavra. Isso é a pior coisa que a igreja, nesse tempo, ela poderia permanecer. Há crentes divorciados da palavra, ou seja, leem a palavra, que não vão à palavra, e aí, queridos, é lógico que eu digo diariamente. Não é quando você vai no culto uma vez por semana, quando vai. Tem uns que vão só no dia de ceia, achando que no dia de ceia tem uma bênção especial. Não tem nada de especial ali. Ele está divorciado da palavra. Ele não ouve a palavra. Não é como aquela velha história da senhora que recebeu a visita do seu pastor. E o pastor disse: vamos ler a Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Ela foi lá, pegou a Bíblia, meio empoeirada, limpou. Quando ela abriu a Bíblia, ai pastor, que alegria. Quanto tempo eu estou procurando esse óculos? E o óculos estava dentro da Bíblia. Ela não achava o óculos porque ela não lia a Bíblia. Olha, a última vez que ela leu a Bíblia tinha sido já alguns meses. Então, queridos, essa multidão de gente, e aí você vê um monte de gente indo para psicólogo, psiquiatra, gente doente da mente e da alma, simplesmente porque não vão à palavra todos os dias. Porque a palavra cura, a palavra é remédio, a palavra restaura a alma, a palavra traz vigor à alma. Então, queridos irmãos, eu quero terminar lendo uma exposição da palavra logos. Aí em João, querido, a palavra logos, ela é algo extraordinário. Dicionário de Strong. Strong foi um homem de Deus que deixou muita coisa boa para nós, para eu e você estudarmos e pesquisarmos. A palavra logos aí no Evangelho de João, ela denota a essencial palavra de Deus, Jesus Cristo. A sabedoria e poder pessoais em união com Deus. Ela denota seu ministro na criação e governo do universo, a causa de toda a vida do mundo, tanto física quanto ética, que para a obtenção da salvação do ser humano, revestiu-se da natureza humana na pessoa de Jesus Cristo, o Messias, a segunda pessoa da Trindade. Olha que coisa linda, queridos. O Logos, então, é essa personificação de Deus. Jesus é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele é a personificação de Deus vindo ao mundo. Aquele que fez o mundo, criou toda a vida. Ele se vestiu de carne e veio para nós, cheio de graça e de verdade. E quando nós rejeitamos a palavra, eu fico doente quando os crentes não vão à palavra. E estão cheios deles por aí, inclusive na nossa pequena igreja, aqui no canal do Anil, que tem pouquíssimos membros. E olha que eu sou enjoado, eu insisto para ler, eu ajudo nos planos de leitura, eu incentivo, eu admoesto. E aí quando você encontra um discípulo, pergunta: está lendo a Bíblia? Ah, pastor, não estou lendo.
Queridos irmãos, discípulos, ovelhas e amigos, alguns já foram ovelhas aqui. É preciso ler a palavra, é preciso meditar nela diariamente, comer a palavra, para que a sua alma fique refrigerada, fique revigorada, para que ela ganhe frescor. E aí não adianta você botar culpa no marido, na esposa, nos filhos, no patrão, no salário que é baixo, no dólar que sobe. O problema está em não ir à palavra, em não ir a Cristo, em não ir à fonte, a fonte da água da vida. Né? Jeremias começa o seu livro, lá no capítulo 3, dizendo: meu povo cometeu 2 pecados. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e foram as cisternas rotas, que não retém as suas águas. Quando nós, como igreja, como cristãos, deixamos de ir à palavra, nós cometemos 2 pecados. Rejeitamos ao Senhor. E aí a gente procura outras coisas para substituir. Qualquer coisa que você procure, achando que vai trazer paz, calma, tranquilidade a você, você está procurando cisternas rotas. Cisternas que não retêm as águas, queridos. Só tem lama barrenta. Porque a fonte de águas vivas é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu vou repetir essa declaração de Strong. Depois eu vou postar aí para os irmãos, alguns pediram. Isso é uma declaração maravilhosa. Diz assim: o Logos, a palavra Logos aí em João, no Evangelho de João, ela denota a essencial palavra de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus. A sabedoria e o poder pessoais em união com Deus, ela denota seu ministro na criação e governo do universo, a causa de toda a vida do mundo, tanto física quanto ética, que para a obtenção da salvação do ser humano revestiu-se da natureza humana na pessoa de Jesus, o Messias, a segunda pessoa da Trindade. Se você tem a Bíblia Strong, ou no celular, ou impressa, né, a Bíblia, a palavra-chave, é uma Bíblia que tem a Bíblia que está junto ao dicionário de Strong. Você vai achar lá essa definição, lindíssima. A palavra Logos ali tem muita coisa, não é só isso, tem muita coisa. É você então começa a pensar e perceber a dimensão que João dá quando ele escreve lá. Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Oh, aleluia, queridos. Eu queria terminar pensando nisso. O Verbo, a palavra, Cristo se fez carne e habitou entre nós. Agora eu rejeito a Bíblia escrita, eu rejeito Cristo. Pense nisso. Se você esquecer de toda a pregação, se você guardar isso, você vai guardar a essência da palavra. Cristo é a palavra, é o Verbo. E ele um dia se fez carne e habitou entre nós. Mas agora ele não está mais entre nós como carne. Ele deixou o mandamento escrito, ele deixou a palavra escrita para eu e você lermos todos os dias, meditarmos sobre ela, e através dela nós vamos receber vida. Jesus disse: a palavra que eu vos digo são espírito e são vida. Queridos, aqui não é um livro da carochinha, aqui não é palavra seca, isso aqui tem vida, vida para mim e para você. Nós precisamos dessa vida de Deus, que vem através da palavra, para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Se você não tem disposição para ler a palavra, peça a Ele. Se você é salvo por Jesus Cristo, se o Espírito Santo habita em você, Ele vai dar a você essa disposição, essa vontade, o desejo de ir à palavra e meditar. Nesse tempo, querido, de reclusão, você tem mais tempo, se dedique à palavra, gaste tempo, 1 hora, 2 horas,
Meia hora, se você não está acostumado, comece com meia hora. Lê, não entendi nada, lê de novo, ora, chora com Deus, clama a Deus, Senhor, abre meu entendimento, Senhor, abre a minha mente, Senhor, atrai meu coração, dá-me desejo de ler a tua palavra, e não só de ler, de meditar na palavra. E aí, queridos, compre livros, compre dicionários para você ir fundo, estudar a palavra. Esse é um tempo que você precisa de estudar a palavra, e não ficar apenas na superfície, mas descer às profundezas da palavra, para a glória de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos nessa noite. Nós bendizemos o teu nome pela beleza da tua palavra, mas ela é muito mais do que bela, Senhor. Ela restaura a nossa alma, ela traz frescor à nossa alma, ela revigora, ela dá força à nossa alma, ela dá alegria ao nosso homem interior, ela nos dá alegria de viver, Senhor, e nós te adoramos por isso, nós te bendizemos por isso, Senhor. Ó Deus, atrai-nos a tua palavra todos os dias, a mim e aos meus irmãos que estão nos ouvindo. Nos atrai a tua palavra todos os dias, Senhor. Dá-nos desejo por ela. Senhor, dá-nos amor à tua palavra. Abre os nossos olhos diante da tua palavra todos os dias, Senhor, para que possamos desfrutar e ver a beleza da tua palavra e recrear-nos contigo, Senhor, nas recâmaras do Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco nessa noite, nosso amado e bom Jesus. Fica com meus irmãos no Brasil, na Espanha, Senhor, em cada estado, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Paraíba, aonde os irmãos estão conosco. Fica com cada um dos meus irmãos. Senhor, guarda o nosso país. Rogamos a Ti mais uma vez, guarda os doentes, guarda os médicos, os enfermeiros, os policiais, os bombeiros. Deus, todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente, lidando com gente que está contaminada o tempo todo. Senhor, guarda e livra, Senhor. Em nome de Jesus, guarda a nossa nação. É o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus te guarde, Deus te fortaleça, Deus te abençoe em nome dEle, em nome de Cristo Jesus. Se Jesus não voltar e Deus permitir, nós nos veremos domingo às 18 horas para o louvor da glória de Deus. Forte abraço, irmão Roberto do Jequitinhonha, irmã Sandra Silva, lá da Espanha. Abraço, irmão Paulo Valença. Queridos irmãos que não vemos há bastante tempo, um forte abraço, saudade dos queridos irmãos. Abraço, irmã Silvia Simões, irmã Noemi Santos. Quando a quarentena passar, nós faremos uma grande reunião, com café da manhã, almoço e quem sabe até a janta. Nos alegrando como o povo de Israel quando voltou a Jerusalém, expondo a palavra, nos alegrando, compartilhando na comunhão dos santos. Amém? Deus guarde os irmãos, Deus fortaleça. Eu vou colocar aí no Face, tá, queridos? O pensamento de Strong, para então os irmãos copiarem e anotarem, e depois procurarem e meditarem sobre a palavra Logos, lá no Evangelho de João. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço a todos.